Hoje a gente está falando de ano novo, né? De vida nova, de tempos novos, de coisa boa. Mas olha só, um novo estudo analisou que 1,7 milhões de casos, ou seja, 1.700.000 casos de suicídio, que ocorreram em 26 países entre os anos de 1971 e 2019, para investigar se a prevalência de suicídio estava associada a datas específicas. Tá? Então, foi um estudo. A equipe revelou que o risco de uma pessoa atentar contra a própria vida é maior na véspera de Ano Novo e no dia 1º de janeiro. Como a virada do ano afeta a nossa mente, né? Vamos falar agora sobre dicas de cuidados com a saúde mental. Né? Vocês veem aqui eu rindo, brincando, botando sempre vocês para cima e ficando para cima. Essa, eu tenho certeza, ela vai confirmar comigo, é uma boa para a gente ter saúde mental. É alegria, energia positiva. Vou conversar com a psicóloga e doutora em psicanálise, Débora Klagemann. Vamos ver se é assim mesmo que é a pronúncia do nome da doutora Débora, produção. Bom dia, doutora. Olá, bom dia. Pronunciei seu nome certo? Sim, tudo certo. Ah, ótimo. Detesto falar o nome de qualquer pessoa ou de qualquer coisa errado, porque é legal a gente sempre chamar. É uma das coisas, não sei se a senhora, que é psicóloga, posso chamar de você? Claro, com certeza. Não sei se você vai concordar comigo, muito jovem. Nós estamos entre jovens, então está tudo bem. Doutora Débora, eu lhe falei dos bastidores, que eu comecei o nosso programa lendo uma crônica de Carlos Drummond de Andrade, que fala da divisão do tempo. Agora, a gente está falando de um assunto que é muito delicado para nós, gente, como meio de comunicação, e foi muito discutido, não se falava em suicídio, com aquela análise de que você pode estar induzindo, ensinando não, mas, enfim, passando uma informação negativa, mostrando como é que se faz. Então, nós temos muito cuidado, a comunicação, o jornalismo, que tem ética como do Sistema Mundial de Comunicação, e a maioria tem, e é para ter, em falar de um assunto tão delicado. Mas nós estamos com uma especialista, uma psicóloga, e demos dados para vocês que eu tenho certeza que são de pesquisadores, especialistas confiantes, né? De confiança. Baseado nessa informação que a produção me trouxe, doutora Débora, e nessa coisa do tempo que a gente falou, tão positiva no início do programa, é fato que isso acontece, existe uma motivação, existe algo que a psicologia explica nesse sentido? Por favor, fique à vontade. Bom, mais uma vez, bom dia, obrigada aí por vocês estarem debatendo esse tema tão importante. Acho que você já trouxe algumas questões essenciais nessa introdução, quando você falou do cuidado da mídia em abordar esse tema. Isso é um ponto muito relevante, tanto que há uma política nacional de prevenção de automutilação e do suicídio, exatamente para pensar como as mídias devem abordar esse tema, né? E um outro ponto também que eu acho que vale a gente começar falando é que o suicídio, ele é um tema que a gente precisa ter muito cuidado, até porque ele é multifatorial, não há uma razão única, né? Normalmente, para uma pessoa cometer o suicídio. Isso é importante também esclarecer. Então, não é porque eu perdi alguém, não é porque eu não passei em determinada prova, não é porque eu estou desempregado, perdi o emprego, que eu vou necessariamente cometer um suicídio. Mas existe uma conjuntura, um contexto que favorece, em alguns casos, esse ato que a gente precisa ter muito cuidado ao pensar e refletir. Sim, doutora. Me pergunto, nós estamos na virada do ano, esses números são números, como a gente disse, números que realmente são números consistentes, né? A partir de pesquisa, de dados. Eu gosto muito de trabalhar com prevenção, né? E eu mesmo já participei também de cursos para ter esse cuidado ao falar de vários assuntos, envolvendo criança, violência contra a mulher, inclusive suicídio. Para a gente, como você bem colocou, é multifatorial, né? Não dá para a gente dizer que foi por um motivo só. Existe prevenção para o suicídio? Para mim, por exemplo, a prevenção é cuidar bem da minha saúde mental o tempo todo, porque todos nós estamos propensos a várias doenças. E eu acho que desencadeia também por conta de algumas doenças que são ligadas à saúde mental, né? Depressão, baixa autoestima, etc. Você, como especialista, pode falar melhor sobre isso que eu discorri aqui, por favor?
Com certeza, né? Existem possibilidades de prevenção, e existem sim taxas altas, e por isso pensar o suicídio como um cuidado de políticas públicas é fundamental, né? Então, pensar o suicídio em relação a conflitos familiares, em relação a lutos diversos, em relação à desigualdade social, a como as pessoas têm contato com os bens de consumo ou não, as faltas de oportunidades a grupos específicos, né, que a gente sabe que são as minorias sociais. Então, a gente precisa pensar nessa conjuntura de fatores e avaliar, bom, qual é a prevenção mais adequada para esse grupo, né? Como que eu posso publicamente, tratando como uma saúde coletiva, uma saúde pública, prevenir o suicídio? Um dos pontos é exatamente a não glamorização do suicídio quando a gente está na mídia e fala sobre ele, né? Muitos estudiosos também falam sobre não falar sobre a forma que ocorreu o suicídio. Existem certos cuidados, então, que a gente precisa ter. Claro, não se trata de não falar sobre, né? Não tratar esse tema como um tabu, mas dizer que, bom, tem prevenção, tem cuidados necessários, cuidar da saúde mental, poder falar sobre esse tema, poder falar principalmente sobre os nossos mal-estares subjetivos, sobre as nossas dores de existir, né? Que é comum a todos vão passar em algum momento da vida por tristezas, por lutos, por angústias. Agora é preciso dar lugar a isso, simbolicamente. Falar sobre isso, muitas vezes, através de um especialista, outras pessoas dão conta disso com esportes, com amigos, com relacionamentos, que são uma outra parte bem importante da prevenção, né? A rede social, tanto que tem estudos que dizem que homens têm mais propensão ao suicídio porque não tem tanta rede social como as mulheres, por exemplo. Então, redes de apoio, redes de relacionamentos em geral. Então, eu acho que isso tudo vale a pena ser levado em consideração nesses pontos, né? Importante e que deve ser sempre tocado. Nós estamos aí num período, agora aí, dia 1º, né? Os prefeitos vão tomar posse, tivemos aí eleições e a doutora Débora está falando de políticas públicas e elas só podem ser aplicadas se você escolheu bem aí o seu gestor, ou você escolheu aquela pessoa que você acha que é boa para governar seu país, seu estado, seu município, se você cobrar dela políticas públicas. Quando a gente fala de políticas públicas, eu comecei falando que eu gosto de me cuidar com alegria, com energia positiva. O cuidado tem que ser em casa, tem que ser aqui na empresa, tem que ser no seu município, no seu condomínio, no estado e no país. E aí, doutora Débora, que políticas públicas são essas que, como você bem colocou no início, podem abarcar as pessoas em situação de maior vulnerabilidade social, ou seja, os mais pobres, os que não têm condições de pagar especialistas particulares? Como eu te falei, né? Existe a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. Sim. Essa política, ela prevê regras em relação a como a mídia vai divulgar esses dados, mas também o que é preciso em termos de prevenção a nível público. Então, por exemplo, acesso às atenções psicossociais que constam no SUS, que é o Sistema Único de Saúde, dispositivos como CAPs, ambulatórios, institutos de saúde mental públicos, são lugares que precisam ter espaço para essas pessoas que você está falando, né? Bem destacando que são pessoas que não têm condições necessariamente de um atendimento particular. Então, é preciso que haja vagas, é preciso que haja lugares que recebam pessoas nas emergências, né? A situação de suicídio é uma situação, ideação suicida é uma situação de emergência psicológica, psíquica, né? Sim. Então, é preciso que haja espaços, vagas, porque isso já existe. A questão é que o sistema muitas vezes fica sobrecarregado, né? Isso.
Então, é preciso que haja esses espaços com vagas, isso bem divulgado à população, que a população saiba disso e saiba onde pode recorrer, assim como os familiares, ficarem atentos para levar essa pessoa, caso seja necessário. Bom, nós falamos que é tudo muito complexo e que a gente não pode dar um motivo para que a pessoa atente contra a própria vida. Mas, aí agora a gente já falou das políticas públicas, demos dados. Então, eu queria que, por favor, o tempo é curto, né? E o assunto é muito complexo. O cuidado que a gente deve ter ao falar, tanto a mídia como todo mundo. Mas eu gostaria muito que a doutora reforçasse o cuidado que nós todos temos que ter uns com os outros. Eu não sei se eu posso chamar de sintomas, eu acho que não, mas de sinais, pronto. Os sinais que a gente pode observar e para a gente não tomar isso não só como glamour, mas também não só como uma coisa comum. Outro dia um colega veio dizer para mim, de uma forma bem comum, que ele já tinha tentado isso 2 vezes, assim, numa conversa. Então, se transformou um assunto. É bom, porque a gente debate bastante tudo, mas a gente não pode transformar nem glamuroso e nem comum, né, doutora? Então, eu gostaria que, nesse finalzinho da nossa entrevista, eu acho que não existe dicas, mas existem alguns sinais que nós podemos observar. E mais alguma coisa, por favor, que a senhora possa passar para quem está aí na virada do ano, refletindo agora? Não estou ouvindo a doutora. Não. Por favor, produção. Para mim, está aberto. Isso. Pode falar, doutora. Ah, tá. Você trouxe um sinal relevante, que é a pessoa já ter tentado, né? Que é importante que essa pessoa recorra a um tratamento, a um lugar em que ela possa... Abaixa só um pouquinho. Muitas vezes por um especialista, nesse caso, né? Casos de tristeza persistente, quadros depressivos persistentes, quando a pessoa começa a dizer que não tem mais nada que ligue ela à vida, a vida não faz mais sentido, tentativas de cometer o ato, procurar como fazer, desligamento de laços sociais, isso também é um fator que chama a atenção, a pessoa parar de investir nela mesma, de cuidar dela mesma, de tomar banho, de se cuidar, perder a fome, isso tudo indica aí sinais bem relevantes que valem a pena a gente, como amigos, familiares, ficarmos atentos a isso. Agora, o ano novo, pensando simbolicamente, é um momento de recomeço, né? E muitas vezes as pessoas podem achar que não deram conta de promessas, de pressões que deveriam ter dado, mas sabemos também que há novas possibilidades aí, né? Há novos caminhos, cada dia que a gente tem é um dia que pode ser diferente se a gente buscar por isso, né? Então, falar com alguém, pedir ajuda, alguém que a gente confie, claro, acho que é algo bem relevante aí nesse caso. Ter alguém de confiança, alguém que leve isso em consideração, não como uma bobagem, né? Não como um capricho, mas alguém que precisa ser escutado, de fato, e acolhido. Bom, só um minutinho, Lorena. Vou fazer só mais uma pergunta, porque me passaram aqui uma pergunta. A Tiana Machado, lá do Emílio Falcão, perguntando se a gente pode, mesmo a pessoa não querendo ajuda, se a gente pode tentar, não forçar, mas tentar fazer alguma coisa por meios legais, né? Quando é um filho, uma filha, ou mesmo alguém da intimidade. E medicações e tratamentos, se pode tirar esse estigma de que não se deve usar medicamentos, enfim. Porque que a gente saiba, né, doutora, é o médico que vai dizer como proceder, né? O psicólogo, se precisa de uma terapia, se precisa de uma medicação. Pode nos informar, por favor? Importante
também. Normalmente a gente não pode forçar alguém, né, a buscar um atendimento, mas a gente pode estar ali do lado, né, da nossa escuta, nossa atenção. Em algumas situações mais graves, a gente pode recorrer a tentativas, como chamar um médico em casa, levar, mas a pessoa precisa também querer. A gente não tem como forçar alguém a se tratar, né? E em relação a medicamentos, os medicamentos são prescritos por psiquiatras, então eles precisam ser muito bem prescritos. É importante ter um cuidado muito relevante em relação à automedicação. Isso pode ser um grande risco, né? Então, precisa ser um psiquiatra de confiança que avalie o caso, avalie isso também em casos muito extremos de internações, também precisam ser avaliados, mas aí são casos bem extremos. Além disso, a família, amigos, o cuidado diário pode ser um caminho interessante também. Obrigada, doutora Débora Klasman, psicóloga e doutora em psicanálise, pela disponibilidade de tempo, principalmente num dia tão especial como esse. É muito bom, é sempre muito bom trocar informações e saber mais sobre esse assunto. Tenho certeza que a produção da Vanusa, do Bom Dia News, deve chamar novamente e, se possível, estar aqui no estúdio, porque como a gente usa a expressão aqui no nosso meio, rende mais, a gente pode conversar ainda mais. Um feliz ano novo e que você continue nessa sua bela profissão, transmitindo essas informações de forma tão maravilhosa, que dá para toda a nossa audiência, nosso público entender, saber e, tenho certeza, ter mais cuidado consigo mesmo. Muito obrigada. Por favor, deixe aí sua rede social, se puder deixar, ou algum contato para quem ainda quer esclarecer algo com você. Com certeza, será um prazer estar aí em uma outra oportunidade. Eu estou lá no Psicanálise pelo Mundo, caso queiram conversar, trocar mais algumas informações. Eu desejo um bom recomeço aí, simbólico, né, do ano a todos e todas. Também para sua família, para os seus amigos, enfim, para todos que estão à sua volta, seus pacientes. Um feliz 2025.